Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema vai ser um que vocês também pediram para eu repetir, que é o seguinte: já perdeu noite de sono pensando em mim? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a ágata. É uma ágata marrom, é uma ágata preta. E a opção número 2, a placa de cerâmica. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se já perdeu noite de sono pensando em mim. Opção número 1, a ágata preta, né? E a opção número 2, a placa de cerâmica. Então parem, respirem fundo, vejam aí realmente qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a placa, a ágata. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Deixa eu só fechar o vidro aqui, gente. Tá um vento. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Vamos ver. Embaralhado, já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do mago. O mago, no sim ou não, é uma carta que nos responde positivamente, né? O mago, ele responde como sim. O mago é uma carta de ação, de movimento, de começar a colocar as coisas para andar, começar a colocar as coisas para se movimentar. Então aqui, se a situação está meio parada entre vocês, provavelmente vai começar a ter algum tipo de movimentação. Vai começar a ter algum tipo de movimento aqui, tá? O mago sempre é uma carta de ação, só que o mago também é uma carta que fala que está muito nas nossas mãos a gente conseguir com que as coisas aconteçam, que é muito necessário que a gente pense a respeito das situações de uma forma positiva. Porque o mago, ele tem na mesa dele uma espada, ele tem um pedaço de pau, tem uma moeda, tem uma taça, que são os 4 naipes do tarô. A espada, o naipe de espadas, elemento ar; o pedaço de pau, o naipe de paus, elemento fogo; a moeda, naipe de ouros, elemento terra; e a taça, naipe de copas, elemento água. E o mago é o 5º elemento, o éter, o espírito ou o manifestador. Então está muito nas mãos de vocês materializarem o que vocês querem também para a situação. Então é muito aquela cara, a própria Bíblia nos diz, né, gente? Orai e vigiai. A gente tem que jogar para o universo aquilo que a gente quer que aconteça. A gente tem que jogar para o universo, plasmar com o universo aquilo que a gente quer que se faça. Então é muito importante a gente pensar positivamente diante da situação para que o positivo venha para a nossa vida. Orai e vigiai, tá? Mas não é para vigiar a vida do outro, é para vigiar os nossos pensamentos, para que eles sejam positivos, para que as coisas aconteçam da forma que a gente quer também. Vamos ver o que mais o tarô nos fala da situação. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Por essa carta, eu falaria que já perdeu noites de sono sim pensando em vocês, mas pensando numa forma de talvez fazer as coisas andarem, numa forma de fazer as coisas acontecerem, tá? Mas vamos lá. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a ágata. Mostra pra gente.
Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, desculpa, cortando em 3. Deck do meio, nós temos 4 de copas, cavaleiro de espadas, 2 de espadas, sacerdotisa, sol, 10 de ouros e 10 de copas. Gente, essa pessoa já perdeu noite de sono pensando em vocês, sim. Mas pensando principalmente numa forma de conseguir ter um final feliz aí com vocês. Uma forma de talvez conseguir uma estabilidade. Só que é uma pessoa que se bloqueia muito, né? É uma pessoa que se auto-sabota demais. Ela mesmo nega muito as emoções, ela mesmo nega muitos sentimentos. Porém, ela está começando a ver as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade. Mas vamos lá, a gente abre o jogo com o mago, né? O mago é uma carta de ação, de movimento. Então essa pessoa provavelmente já perdeu noites de sono pensando em vocês, porque é uma pessoa muito racional. Ela vem como um cavaleiro de espadas, ela também deve ter stalkeado muito vocês. Mas pensando ali numa forma de se movimentar, numa forma de poder ter um final feliz da situação, tá? A vida dessa pessoa tá chata, tá monótona, tá parada, tá sem graça. A gente abre o jogo com um 4 de copas. O 4 de copas é uma carta de monotonia, de tédio, de paradez, né? Essa pessoa até pode ter outras opções, essa pessoa até pode ter outras possibilidades aí, mas não trazem brilho, não trazem graça, não trazem cor, porque o 4 de copas ele fala dessa monotonia, né? Mesmo a gente tendo outras opções, não tem brilho, não tem graça, não tem cor. Vocês trazem para a vida dessa pessoa um colorido diferente. Vocês trazem para a vida dessa pessoa algo diferenciado. É uma pessoa extremamente racional. É uma pessoa que, emocionalmente falando, também ela é mais imatura, porque ela vem como um cavaleiro de espadas. Ela tenta jogar tudo muito para a racionalidade, né? Ela tenta jogar tudo muito para a razão, e muitas vezes ela acaba se perdendo na forma de fazer as coisas. Ela acaba se perdendo na forma de conduzir as coisas. Porque o cavaleiro de espadas, ele é muito racional. Só que tem coisas que não adianta a gente querer lidar com a razão em situações que a gente tem que lidar com emoções. Então a gente percebe que é uma pessoa muito racional e que muitas vezes ela se perde também diante das situações, porque a própria mente dela mente. A gente vem com um 2 de espadas aqui. E o 2 de espadas fala da nossa mente mentindo. A nossa mente fazendo com que a gente não veja as coisas com claridade, com objetividade, com muita verdade. E isso acaba trazendo para a gente uma grande confusão emocional. A gente acaba sem saber ali como agir, como fazer, como se portar muitas vezes diante de situações, porque o 2 de espadas é a gente se auto-sabotando, né? A nossa própria mente nos puxando o tapete. E essa pessoa, ela tem por característica não demonstrar emoções, não demonstrar sentimentos. Eu tenho a sacerdotisa em seguida. A sacerdotisa é uma carta que fala de sentimentos profundos, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros, porém sentimentos que não são mostrados, que não são falados, que não são verbalizados. A sacerdotisa, ela sente profundamente, mas um dos grandes poderes da sacerdotisa é exatamente esconder as emoções. Então, de vez em quando a gente olha e fala, estou apaixonado por uma pedra, porque a sacerdotisa é isso. A pessoa, ela não transmite sentimentos, né? Como eu costumo brincar, é mais fácil uma porta falar eu te amo do que essa criatura aqui. Porque além de ser muito racional, além de se auto-sabotar muito, ela se bloqueia, ela não deixa as emoções fluírem, ela não deixa as emoções transparecerem, né? Então ela acaba mesmo se auto-sabotando demais. Por medos, muitas vezes, tá, gente? Por imaturidade, pela própria racionalidade. Só que a gente vem em seguida dessa sacerdotisa com a carta do Sol. E o Sol é uma carta que eu gosto muito, porque o Sol ele é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Sem a luz do Sol nada vai adiante, sem a luz do Sol nada sobrevive, sem a luz do Sol nada se concretiza, né? Como eu sempre brinco, nós não somos coruja,
nós enxergamos melhor a luz do dia. Então o sol ele funciona também para trazer uma claridade para a situação. E uma vez que a gente começa a enxergar as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, a gente se posiciona diante da vida de uma forma melhor. Então eu acredito que essa pessoa ela esteja passando por um período em que ela está olhando as coisas com mais claridade, ela está vendo ali o que realmente importa mais para ela. Porém, ela se auto-sabota ainda. Ela se bloqueia, né? O 2 de espadas com a sacerdotisa. Mesmo ela enxergando as coisas com um pouco mais de clareza, como ela bloqueia os sentimentos, ela mesmo tenta não ver as coisas. Ela mesmo tenta se pôr uma venda, tá? Só que em seguida desse sol eu tenho um 10 de ouros. E o 10 de ouros é a carta máxima da estabilidade, da solidez. Oi, gente, voltando, tava passando o carro do gás. Achei que ele fosse entrar aqui na rua, mas não, ele seguiu adiante. Daqui a pouco ele volta. O 10 de ouros aqui, ele vem falando da vontade de se estruturar algo, da vontade de se fazer alguma coisa mais sólida, mais séria, mais estável. Porque essa pessoa com vocês, ela se sente bem, ela se sente completa, ela se sente feliz, ela se sente estruturada. Porque o 10 de ouros é a carta da estabilidade, da solidez. É aquela carta que quando a gente está junto, a gente se sente bem. A gente se sente completo, a gente se sente feliz, é onde a gente põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz, é onde a gente como que eu poderia falar isso para vocês? É onde a gente é a gente não precisa usar de um personagem, a gente não precisa mentir, a gente não precisa fazer, né, ou dar a impressão de ser uma coisa que a gente não é. Então essa pessoa tem junto de vocês uma sensação de aconchego, é aquela sensação da gente recuperar as nossas forças, recuperar as nossas energias. Então ela se sente extremamente bem, se sente extremamente confortável junto a vocês. E a nossa carta do corte é um 10 de copas, a carta do final feliz. Então é muito forte que essa pessoa já tenha, assim, perdido noite de sono pensando em vocês e principalmente pensando numa forma de conseguir talvez uma estabilidade e ter o final feliz dessa situação. Porém, é uma pessoa que tem muita dificuldade em demonstrar sentimentos, é uma pessoa que tem muita dificuldade de demonstrar as emoções, é muito racional, mas também ao mesmo tempo muito imaturo, e justamente por ser muito racional e muito imaturo, acaba ali se bloqueando, né? Acaba ali, a própria mente dessa pessoa acaba puxando o tapete dela e fazendo com que ela fique muitas vezes presa às situações, não enxergando direito com o que está acontecendo e trazendo para ela uma grande confusão emocional. Mas respondendo a pergunta, já perdeu noite de sono pensando em mim? Provavelmente sim, mas principalmente pensando numa forma de conseguir fazer com que as coisas possam caminhar, possam ter um final feliz aqui na situação e possam sim, de uma forma ou de outra, se estruturar, porque isso faz bem para essa pessoa. Ela se sente ali confortável, ela se sente bem, ela se sente feliz. E vocês trazem para a vida dela um brilho, um colorido que outras pessoas não trazem. Então, já perdeu sim noites de sono pensando em vocês, principalmente buscando uma solução, buscando ali um direcionamento. O grande problema é que ela mesma puxa o próprio tapete dela. Então é difícil quando a pessoa mesmo se auto-sabota, né? Ela conseguir ver as coisas com mais claridade, com mais objetividade. Mas aqui já pensou sim, e pensa muito de uma forma e provavelmente vai ter movimentação para conseguir talvez aí fazer as coisas aqui acontecerem, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a placa de cerâmica. Vamos lá? Sai a Ágata, entra a placa de cerâmica. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica, veio a temperança.
A temperança, gente, é uma carta que fala muito de equilíbrio, né? A temperança é uma das cartas que falam de possíveis ligações de outras vidas, possíveis ligações de outros tempos. Mas a temperança fala muito também da espiritualidade nos ajudando, da espiritualidade tentando trazer um equilíbrio para a situação, para que ela possa se fazer, para que ela possa se concretizar da melhor forma e do melhor jeito possível. Por essa carta eu falo que essa pessoa já pensou sim em vocês. E que vocês estão também recebendo uma ajuda da própria espiritualidade para que as coisas possam acontecer e possam fluir da melhor forma e do melhor jeito aqui para vocês, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Muitos aqui podem se tratar de relacionamento de vidas passadas. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Mostra pra gente. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Mostra pra gente. Embaralhado. Já perdeu noites de sono pensando em mim? Para quem se conectou com a placa de cerâmica. Nós temos Rei de Ouros, 6 de espadas, 2 de paus, 3 de copas, 7 de paus, Cavaleiro de Ouros e a carta do corte, a carta do julgamento. A grande maioria das pessoas que se conectaram aqui se trata de ligações de vidas passadas. Se trata de ligações de outros tempos, tá? Temperança e julgamento. Como eu sempre falo para vocês, ligações de vidas passadas nunca foi, nunca vai ser nenhum conto de fadas. Porque a gente está vindo para resolver problemas. Não tenham a ilusão de que vocês vão viver um grande caso de amor em relacionamento de vidas passadas, gente. A gente está vindo para arrumar pendências, a gente está vindo para resolver erros que nós cometemos em outras vidas. Então não é uma coisa tranquila, não é uma coisa harmoniosa. A gente está vindo resolver pepino mesmo, tá? Então ele é mais difícil, ele é mais complicado. Essa pessoa, ela abre o jogo como um rei de ouros, ou seja, uma pessoa que está pensando, né? Está buscando uma estabilidade, uma solidez. Porque o rei de ouros, ele vem buscar a estabilidade, ele vem buscar a solidez. Só que aqui existem problemas a serem resolvidos, tá? Existem muitos casos de triângulo também aqui envolvido. Olha um 2 de paus e um 3 de copas. Essa pessoa não sabendo o que fazer, não sabendo qual o rumo, qual o caminho dar a essa situação. Provavelmente a grande maioria aqui se trata de triângulo e é a terceira perna de um triângulo. Essa pessoa ela já tem uma estabilidade numa outra situação, e isso acaba deixando ela ali sem saber o que fazer. Então, quando ela se sente ali muito perdida, porque o 2 de paus é a gente não sabendo o que fazer diante de uma situação, essa pessoa geralmente se afasta. Porque aí a gente tem um 6 de espadas. É um afastamento racional, não é um afastamento por falta de sentimento. Essa pessoa se afasta como uma forma de tentar entender melhor tudo o que está acontecendo, uma forma de entender melhor tudo o que está se passando ao lado dela. Então, geralmente, quando essa pessoa se sente ali muito perdida, ela se afasta, ela dá um tempo para ela mesma, ela tenta ali se recompor, ela tenta buscar uma situação em que as emoções estejam mais calmas, as emoções estejam mais tranquilas, para ela poder pensar melhor a respeito da situação, refletir melhor diante de tudo que está acontecendo e se posicionar de uma outra forma. Então, geralmente, essa pessoa se afasta ali, buscando águas mais calmas, águas mais tranquilas. A água no tarô significa emoção, significa sentimento, né? Então, ela se afasta buscando ali uma acalmada no emocional,
para ela poder pensar melhor a respeito da situação e depois se aproximar novamente, tá? A gente percebe que existem muitas dúvidas nesta pessoa, porque a gente vem com o 2 de paus. E o 2 de paus é uma carta de dúvida. É uma pessoa que está vindo ali por um caminho e ela se depara com uma bifurcação. E ela tem que escolher, ou vai para a direita ou vai pela esquerda. Ela não pode ficar parada como um 2 de paus, a gente até usa esse termo, né? Então a gente percebe que é uma pessoa que ela não sabe ao certo o que fazer. E aqui provavelmente é por causa de triângulos. A gente tem um 3 de copas. Como eu sempre falo, triângulo necessariamente não é um outro relacionamento. Pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser uma distância geográfica, pode ser filhos, pode ser uma ex que não larga do pé, enfim, existem várias situações aí, encaixe para a realidade de vocês. Triângulo é tudo aquilo que a gente divide a nossa energia. Não precisa ser necessariamente um outro relacionamento. Mas a gente percebe que aqui tem muitos casos de triângulo, porque essa pessoa fica em dúvida sobre o que fazer com essa divisão energética, que é o 3 de copas aqui que vem em seguida. E isso acaba fazendo com que ela fique reativa, que ela fique ali se guardando, se protegendo, não deixando as emoções fluírem, não deixando as emoções se manifestarem muito claramente, tá? Porque a gente vem aqui com um 7 de paus, e o 7 de paus é a carta da reatividade. Então essa pessoa ela sempre tenta ali controlar as emoções, ela sempre tenta manter ali as emoções sobre o controle, sobre o domínio dela, né? Só que o que acontece? A gente não consegue controlar emoções fortes o tempo inteiro. Mais cedo ou mais tarde isso vai acabar se manifestando, mais cedo ou mais tarde isso vai começar andando. É o que eu costumo falar, né? Emoções são como cavalos selvagens, difíceis de controlar. A gente até consegue controlar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde isso acaba desembestando, quando são sentimentos fortes mesmo, né? Mais cedo ou mais tarde a gente acaba perdendo o controle da situação. E essa pessoa, ela tenta sempre manter essas emoções sob controle. Ela tenta manter sempre esses sentimentos ali sob o domínio dele. Mas aqui, gente, é um jogo lento. Aqui é um jogo devagar. Porque a carta de movimentação é um cavaleiro de ouros. A carta que abriu o jogo é a temperança. Vocês querem que as coisas aconteçam rápido aqui? É complicado, né? Voltando, gente. Agora passou o carro do gás mesmo. Então aqui é um jogo lento, porque a nossa carta de movimentação é um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é aquele que vem nos trazer a estabilidade e a solidez. Porém, o cavaleiro de ouros geralmente ele é representado por um cavalo que está parado. Em alguns decks, o cavaleiro não está nem montado no animal, ele está segurando as rédeas do animal, né? E a gente não pode esquecer que a gente abre o jogo com a carta da temperança, que é uma carta lenta, que fala da necessidade das coisas se equilibrarem, das coisas se harmonizarem para que elas possam fazer. Então aqui, gente, eu acredito que essa pessoa, ela já perdeu noites de sono, sim, pensando em vocês, mas pensando numa forma de como fazer a história acontecer, como fazer a história andar, como fazer a história aí se concretizar. Porque como ela é uma pessoa que vem como um rei de ouros, e o rei de ouros sempre está buscando uma estabilidade, uma solidez, aqui provavelmente ela perdeu noites de sono pensando numa forma de talvez trazer a estabilidade e a solidez para essa situação. E a nossa carta do corte é a carta do julgamento. O julgamento nos fala o quê? Coisas inesperadas acontecendo. Aquilo que se julgava morto renascendo, aquilo que se julgava morto voltando à vida. Quem está separado é muito forte aqui a possibilidade de vocês terem uma renovação na história de vocês. Quem está junto, existe a possibilidade também de mudanças acontecendo aqui e as coisas pegando um outro rumo, um outro caminho, um renascimento na história. Porque para a gente ter um renascimento, a gente não precisa estar separado. A gente pode estar junto, a coisa começa a andar, a fluir de uma forma diferente, né? Então aqui é muito forte, primeiro, que seja relacionamento de vidas passadas. Segundo, a grande maioria aqui se trata, sim, de triângulo. E terceiro, já perdeu noite de sono pensando em vocês, mas pensando numa forma de como fazer essa história caminhar, como fazer essa história acontecer. O rumo que poderia dar essa situação. Mas aqui é um jogo lento. Aqui é um jogo devagar para que vocês talvez consigam concretizar a história de vocês. Eu não posso mentir
Isso aqui para vocês não. Aqui a coisa é devagar, é meio parada, porque existe muitas coisas que têm que ser acertadas aqui antes, talvez, de vocês poderem viver a história de vocês com toda a força, com toda a completude, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil aí para vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.